Direto da redação. Olha, hoje é dia do orgasmo. Hoje é dia do orgasmo e a gente tem o prazer de receber aqui a ginecologista, sexóloga Carla Haddad. E ela vai aqui conversar conosco sobre essa questão da saúde sexual feminina. E o orgasmo ainda ele é tratado como um tabu por muitas pessoas, apesar de estar relacionado à saúde, à qualidade de vida e ao bem-estar. Mas é um dia para pensar também em saúde sexual feminina, né? Porque é um Sim. tema assim, muito mais amplo, ele é muito mais abrangente. E a gente vai focar justamente nessa abrangência que é o tema, né? Mas, doutora Carla, é um prazer tê-la aqui, um prazer recebê-la aqui no estúdio, aqui Viu Digital, aqui no programa Direto da Redação. Prazer é todo meu. Quero agradecer a você, Roberto, e a Fabrício, por estar me convidando para estar aqui hoje falando sobre um tema tão importante, que é a educação sexual. Porque quando a gente fala de orgasmo, vai muito além do próprio prazer ou de sexo. A gente está falando de educação sexual, de desmistificar tabus e fazer com que essas mulheres se libertem realmente do que é o prazer. Que por muito tempo foi contido, por muito tempo a nossa educação foi muito rígida, por várias questões, e eu acho que é muito importante esse local que vocês estão fazendo aqui hoje para falar sobre um assunto que é muito importante. Doutor, nós estamos diante, assim, de temas, assim, relacionados à saúde sexual feminina, porque isso aqui é curiosidade, já são perguntas antecipadas. Como a gente fez uma divulgação que teria, as Falamos que a pessoas senhora ia estar aqui pegam, ontem e encheu de pergunta, pra mim, o perguntas. que acontece? O que as mulheres relatam? Hoje as mulheres, elas se vestem, a prática de atividade física, academias, então as mulheres, elas se vestem de roupas muito justas, elas se vestem de roupa, período de calor, por exemplo, são roupas, e isso tem reflexo na saúde sexual da mulher, esse tipo de roupa que as mulheres utilizam nesse período? Não tem nada a ver, não. Não tem, A não? única coisa é que fica um pouco mais hiperestimulado, né? Na questão visual. Se você tá com uma roupa muito mais justa, você vai atrair, seja homem, seja mulher, porque quando a gente fala de orgasmo, prazer e sexualidade, a gente tem que pensar não só da parceria, né? O homem para mulher, mas também mulher para mulher. Então, a roupa seria mais isso, e não como um estímulo sexual, não Não, não é tem. como estímulo, mas eu digo assim, saúde feminina. As mulheres, elas têm mais infecção, elas têm mais inflamação, elas têm mais, isso tem repercussão na saúde feminina. Teria repercussão se você usa por muito tempo uma roupa muito justa, numa academia, por exemplo, e você não troca a roupa de baixo, deixando ela molhada, então você pode ter mais corrimentos, predispor mais a candidíase, vulvaginites, só Então, isso. sensato, foi à academia, foi lá, se banhou, troca a roupa, Tem as que trocar, roupas com íntimas, troca a roupa certeza. toda e acabou. Principalmente porque hoje em dia o índice de mulheres com queixas de corrimentos, que são as leucorreias que a gente chama, né, é muito grande. Perfeito. Doutora, orgasmo. Essa história de mulher ter múltiplos orgasmos, procede essa informação? Tem mulheres que têm, sim, múltiplos orgasmos. Não é uma coisa comum. E eu acho que um ponto importante nessa sua pergunta é desmistificar que o orgasmo ele não é uma competição e nem muito menos um prazer que você é obrigado a ter em todas as relações sexuais. Tem que estar bom para a parceria, tem que estar bom para os dois. A sua comunicação com o seu parceiro ou com a sua parceira, isso que vale. O orgasmo, ele é um decorrer. Não é secundário nem é primário. Ele faz parte daquele momento. Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que entender é isso. Porque quando a gente entende que o orgasmo é uma competição, que eu tenho que ter em todas as relações, vem a frustração. Isso não é bacana, isso não é legal. Então, quando a gente entende que ele faz parte daquele processo e que muitas vezes na relação você não vai ter. Mas mesmo assim vai ser prazeroso, vai ser legal entre os dois. O orgasmo nada mais é do que o ápice. E o ápice nem sempre a gente vai ter. A gente é estressado, a gente tem privação de sono, tudo isso interfere. A maternidade interfere, uma mulher na menopausa, pela queda das hormonais, vai interferir também nesse desejo, nesse prazer. Então a gente tem que entender um pouquinho isso, sabe, Fabrício? E desmistificar isso. Não tem que ter em todas as horas, e porque uma mulher tem múltiplos orgasmos, não é uma coisa comum entre todas as mulheres. Na verdade, o comum é você ter um orgasmo uma vez ou outra. É isso que eu ia perguntar à senhora. Numa relação sexual, eu não sei o limite, é possível ter... Não existe número. Não existe Não números. existe número, não existe frequência ideal. No orgasmo não tem nada disso.
Entendi. E outra coisa que eu ia perguntar à senhora, com relação a esses famosos brinquedinhos que costumam ter uma relação sexual, apimenta a relação sexual, a senhora é a favor ou contra? E se isso ajuda mesmo até a mulher chegar no ápice, como a senhora está comentando referente a isso? Com certeza. Apimenta a relação, os brinquedinhos? Apimenta. A mulher, ela é diferente do homem. Ela não é visual. Ela é auditiva, é olfativa, Interessante entendeu? isso, hein? Diz que são Então, vários sentidos, né? Porque você tem ser humano que tem sensibilidade ao perfume, sim, alguém tem mais sensibilidade ao ouvir, né? é. Então, Eu assim, acho que o homem vai muito à sede no pote. O homem, ele olhou uma bunda e um peito, ele já tá ereto. Mas é A verdade. mulher olha um homem maravilhoso e bonito e ela não fica Idealiza, excitada. sonha Ela com aquilo, precisa né? idealizar, ela precisa sonhar, ela precisa ter um chaveco, ela precisa ter estímulos. A resposta sexual feminina é diferente da masculina. Entendeu? Então, a partir do momento que ela tem esse tipo de estímulos, os toys, que são os brinquedos, ele vai apimentar isso para quem gosta. Tem pessoas que ainda têm preconceito, mas né? eles são importantes na questão de você conhecer o seu próprio corpo. Muitas mulheres não conseguem chegar no orgasmo porque acham que o orgasmo só vai ser com a penetração. E muitas vezes a mulher não tem orgasmo com a penetração. Às vezes ela vai ter orgasmo só em ter a preliminar. Às vezes, em você ter lá o roça-roça, a mulher goza. Não precisa necessariamente penetrar. O estímulo clitoriano, direto ou indiretamente, é que faz a mulher, porque o clitóris é o órgão sexual da mulher. Então, ele sendo estimulado direto ou indiretamente, essa mulher vai ter, às vezes, o orgasmo. E não necessariamente com uma penetração. depende muito, né? Então depende muito da situação, depende muito do parceiro, depende muito da parceira, né? Então Depende também do cérebro. do É o que eu cérebro, do falo. momento em que está, né? O clitóris, ele é fisiologicamente o órgão sexual da mulher. Mas o cérebro é o maior órgão sexual. Porque se você tiver com medo, vergonha, com preconceito já estabelecido, se você não estiver se sentindo bem naquele momento para ter o ato sexual, ela não vai fazer. Ela não vai ter prazer o suficiente para chegar no clímax, que é o orgasmo, que é o ponto alto. Eu conheci tadinha, morreu, eu já falei dela aqui. Morreu aos 85 anos em plena atividade. Foi a prostituta mais longe que eu conheci, foi Rosa Quebra-Pau. Ela era senhora, ela se prostituía em Campos, então eu era muito carinhoso com ela, ela era muito carinhoso comigo, que ela me encontrava na rua, nós vamos almoçar hoje? A gente almoçava junto, pagava o almoço, Uhum. então ela me contava, né? Ela me narrava sobre a vida dela. Ela sabia que eu era jornalista, tudo certinho. Então ela me conhecia desde que eu era aluno da faculdade, né? Passava ali, ela ia apanhar o ônibus, dava com a mão. E Rosa certa vez me falou o seguinte, que ao longo da carreira dela, ela às vezes foi muito mais psicóloga do que propriamente uma profissional do sexo, porque os homens procuravam Rosa muitas vezes para desabafar, para falar, para conversar, contar as frustrações em casa, do que propriamente E eu para ter acredito. relação. Eu acredito. Ela falava isso comigo. Tanto que nós temos, né, hoje as garotas de luxo, que muitas vezes eu atendo mulheres, né, que se prostituem, que vão no meu consultório, até por saber que eu sou sexóloga, então não vai ter esse embate nem esse preconceito que ainda existe, até por parte de nós mulheres. Então lá elas veem um ambiente tranquilo, acolhedor, e elas falam justamente isso, que muitos homens buscam, às vezes nem é por sexo. É só para ouvir, é para ter um carinho, que às vezes não encontra em casa. Caramba, então as meninas hoje, as meninas do jovem, ela estaria muito mais hoje como ouvintes, conselheiras, do que propriamente como as meninas Não do digo jovem. todas, Toda, mas a mas eu maior acho que parte. tem realmente um nicho que é para isso, né? Que é o que Doutora, estava As acontecendo. baby sugar. mulher pode enganar o homem dizendo que está sentindo orgasmo. A senhora concorda comigo? Sim, Mas o homem não consegue enganar uma mulher por conta da ereção. Sim. Procede essa informação? procede. Porque a mulher pode dizer que está chegando no ápice e não está. Porque o homem não vai saber aquele momento. E O homem ele tem que sinalizar, ele tem que ter o sinalizador, porque se não tiver, ele não vai enganar, né? Pois é, tem essa questão. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. A mulher pode enganar o homem? Pode porque a gente é artista, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, só o microfonezinho dela para frente um pouquinho. Aí, aqui. para perto. Isso, Aqui pra só aproximar. Isso. A mulher, a gente sabe fingir, vai dizer que não. Agora, isso não é saudável. Não. Uma vez ou outra, você realmente não vai estar querendo. Mas é verdade que se o seu parceiro ou sua parceira começar ali tocando, te incentivando ao que ele quer, às vezes você não está afim, mas você vai acabar
né, tendo ato sexual. Mas não quer dizer que você tá naquele momento querendo também, correspondendo à mesma altura. E aí sim, tem mulheres, pô, pra mim já deu, vou fingir, e elas fingem muito bem, e o homem acha que arrasou. Engana Isso não é ela, legal. engana ele também ao mesmo tempo. Exatamente. Eu acho que é muito mais saudável, inclusive nas minhas consultas de sexologias que as pacientes trazem, né? Muitos sofrimentos e questionamentos, eu falo, não é saudável. O mais saudável é a comunicação. Se você conversar com seu parceiro, ele vai deixar de sentir que ele é o macho alfa. A preliminar ali é muito importante, Sim, né? mas a comunicação é muito É um mais. aquecimento, no caso, né? As mulheres hoje em dia não conversam mais. Nossa vida é tão agitada que você não para pro seu parceiro, às vezes tem filho, N, né, motivos que faz essa mulher ter estresses e tal, não chega pra ele e fala, como foi seu dia? Olha, tá bom, mas ao mesmo tempo não tá, porque pra mim ainda não tá legal. Eu acho que você corre muito, eu acho que você não tem paciência de fazer com que eu tenha prazer, que eu me sinta lubrificada pra ter uma relação tranquila, você é muito rápido. Porque ela fingindo, ela faz com que aquele homem acredite que ele tá tudo Sim. bem. Ilude, né? Ilude, Não, e exatamente. o homem gosta de ouvir, né? O O homem se acha, o gosta pegador. Mas ilude ela e Gosta ilude de ouvir. ele. E no final não é bom pra nenhum dos dois. Tem homem que paga pra isso. Não paga as meninas já pra dizer que ele é o melhor do mundo. Exatamente. É o melhor do mundo. Tá? Sim. As meninas do job, geralmente, elas são mais pragmáticas, né? Porque quando o cara promete casamento, que eu vou te dar isso, eu ouço isso de todos, queridos. Todos me prometem a mesma coisa. Elas são pragmáticas. Porque todos prometem a mesma coisa. Agora, quando ela fala pro homem, você é o melhor homem do mundo, como é que essa mulher deixa você solto assim? Eu levo você. Ele acredita. Ele dá um carro e dá uma BMW. Pra você ver que dos dois lados tem a fragilidade do ouvir. De você saber o que falar pra agradar aquela pessoa. Essa ideia ainda de tamanho documento ainda persiste nos dias de hoje ou é uma Não. coisa já passada? Tamanho não é documento, o que importa é a qualidade do serviço. Eita! Fica a dica! Outra pergunta que eu quero fazer também com relação à senhora. Penetração anal. Uhum. Mulheres sentem prazer no sexo anal? É verdade que aumentou muito o índice hoje? Tem mulher com uma relação desgastada com um parceiro, com um marido, enfim, e quer inovar. Então descobriu o sexo anal. E o sexo anal, isso ajuda a mulher a ter um relacionamento melhor com o parceiro, o orgasmo chega de qualquer forma também, a mulher sente prazer. Uhum. Enfim, queria só falar um pouquinho sobre isso. O orgasmo ele vai sentir, vai chegar para a mulher porque é diferente, né? Cada casal funciona de uma forma e tem um contrato, que é um combinado. Existem mulheres que sentem muito prazer no sexo anal. Existem outras mulheres que não podem nem falar nesse assunto por tabus, por crença ou por realmente não suportar porque dói no início. Mas a verdade é que tem mulheres que sim gostam do sexo anal, sente prazer com o sexo anal e para o homem é maravilhoso porque dá a sensação de poder. E além do que, em relação ao canal vaginal, o ânus é muito mais apertado. Então o homem vai sentir muito mais prazer. Tem isso também, né? Tem isso, com certeza. E para o homem tem a questão do domínio. A mulher de 4 ele consegue dominar, ela fica um pouco submissa. Aí nós vamos lá também para a esfera um pouco psicológica, do que funciona essa questão do prazer e do sexo e o que rola, né, no jogo entre o homem e a mulher. Em 4 paredes vale tudo. Vale. Doutora, Não tem que a gente não tem que Questionar, falar que é né? errado ou que é certo. O que é errado ou o que é certo é o que funciona para os dois. Agora, tem mulheres que não querem e tem homens que querem muito. E aí volta a questão da comunicação. Você tem que ser sincero com ele. Eu não quero por isso. Ou eu não suporto a dor. Ou eu não acho que isso é certo. Tem mulheres que pensam assim. E também as outras que gostem, que pedem, que topam, tá tudo bem. A Lúcia lá de Macaé tá aqui, a mãe do Tutu e da Toia, tá dizendo: Fabrício chegou todo armado com as perguntas boas, hein, Fabrício? Eu estudei em casa para Fabrício chegar aqui chegou direitinho. todo armado com as Veio me perguntas. metralhando. Aliás, eu queria até agradecer a doutora Carla Dade, que nós estamos um mês trabalhando para poder encaixar a agenda, que eu sei que a agenda dela é apertadíssima. Ela tem o consultório dela e tem outras cidades também que ela atende. Eu falei, doutora, tá tudo certo? Eu acho que toda semana, doutora, e aí, vai rolar? Tá tudo certo? E ela também tem a vida dela pessoal,
claro, tem com bebê pequeno. Tô com o bebê pequeno. Hoje eu quase não chego na hora. Olha só, e o medo? Normal. Não. Mas estava na agenda e é um prazer. Mas- Eu adoro falar, né, da sexualidade. E Para o mim é um bom prazer. da doutora Carla é que ela tem as palavras já certinha, já ela vai colocando, já consegue vai colocando desenrolar na o mesa. assunto, entendeu? Não é como as perguntas chulas que eu falo, ela vai me corrigir. Não, mas é isso, aquilo outro, entendeu? Do jeitinho Eu dela. doutora, acho agora- que o mais importante, rapidinho, Fabrício, Roberto, desculpa. O mais importante na questão de falar sobre sexo, sexualidade, prazer, que vai muito além, né, que não se resume ao ato, é você deixar a pessoa à vontade e não falar de uma maneira que seja pejorativa. Que fique pejorativo demais, que você acha que você está tratando o sexo como se fosse uma coisa banal, Sim, ao invés de ser uma coisa importante. Até porque a gente tem que entender que tem pessoas que sofrem por não ter um orgasmo. E quando que o orgasmo é um problema? Somente quando causa sofrimento em alguém. Porque para outras pessoas não ter, tudo bem, ok. Então a gente não fala que isso é um problema. Mas se traz um sofrimento para aquela mulher, ela tem que procurar ajuda. E quando é que deve se procurar ajuda? Quando o casal deve procurar ajuda de terapeuta, de um especialista? Qual é o momento? Quando causa sofrimento. Quando você deseja muito por aquilo e você não consegue, você tem que procurar ajuda. Eu sou ginecologista, né? Então, sou sexóloga e ginecologista. Muitas me vêm com as queixas. Quando eu determino o porquê daquela queixa, seja por alterações hormonais, por uma medicação que ela toma, ou por próprios preconceitos mesmo, tabus que ela tem inserido nela de anos, né? A questão da menopausa, que vai dificultar um pouco por causa da queda hormonal, a ela chegar a esse prazer e esse orgasmo. Então, a gente primeiro identifica qual é o problema. E depois de identificado esse problema, nós temos terapia sexual, temos a própria consulta, temos fisioterapia pélvica, é um conjunto, é a equipe multidisciplinar. E aí eu vou orientando essa paciente o que ela vai buscando para melhorar e para ajudar ela. Nós estamos diante de um fenômeno que é agora o sexo na terceira idade, porque nós temos remédios. Eu pensei que você ia falar sobre o El Niño. Não é um fenômeno, porque Que é um aumentou furacão. muito, inclusive, O orgasmo também é um índice furacão. de doenças sexualmente transmissíveis entre pessoas na terceira idade aumentou muito por isso, porque os velhinhos, as velhinhas estão redescobrindo, né, o sexo. E geralmente são pessoas que não têm o hábito de usar preservativos, velhinhos principalmente. Então isso tem surtido, o sistema público de saúde tem se deparado com isso. E eu gostaria de saber o seguinte: até que idade o sexo ele vai manter-se de forma frequente na vida do ser humano? O velhinho, até que idade a velhinha eles conseguem manter uma vida sexual ativa? Até eles conseguirem. Não tem idade. Tem idade. Hoje, olha, eu faço estética íntima também, né? E que casa muito com a sexualidade. Porque muitas me buscam porque tem desejo de tem ausência de lubrificação, dor na relação. E o meu público maior hoje no meu consultório é 60 mais. Olha, Olha, interessante, hein? interessante. Buscando melhorar a região íntima. Porque tem vida sexual ativa e muitas vezes é com garotos mais novos. E fazem plástica também Fazem tudo. no órgão genital? Tudo, para melhorar. Porque hoje essa mulher, ela não tem a cabeça de antigamente. Que ela foi tolhida, ela foi privada, ela foi orientada que sexo, ter prazer, era uma coisa muito anormal e incomum e vergonhoso para ela. Então, ela redescobre esse prazer na terceira idade. E isso é Doutora, a fantástico. senhora está me colocando aqui porque até então havia um estigma de que homem velho babão, que gostava de meninas mais Nada novas. disso. Tem Então, a cara de senhora tá 70 falando- anos aí dando direitinho. Não, mas a senhora está me dizendo agora que tem mulheres, 60 a mais, tem mulheres idosas que estão buscando também garotos mais jovens. Sim. A senhora está me dizendo, então aqui é o inverso. Então, Tá vendo? nós temos, então não tem essa história só de velho babão, tem também Nada disso. as senhoras babonas, né? Eu tô aí. Não é hein? isso. Ó, Não é tô na pista aí. E eu vou te dizer, muitas mulheres 60 a mais dão banho em muitas novinhas. Olha aí. Na Eu questão vi- estética Eu vi íntima, agora há Sim. pouco tá? tempo, por Porque exemplo, elas se Xuxa. cuidam muito. Xuxa é 60 a mais. Linda. A Xuxa tá. Você viu como é que tá o Maravilhosa. corpo da Aliás, tem Xuxa? show dela de novo em São Tá Paulo vendo hoje. como é que ela tá? Uma mulher Todo 60. mundo falando da vulva dela e que vulva perfeita é aquela. Exatamente. Lisa, Então, bonita, não tem um escuro. Ah, tem exato. muito tratamento. E daí?
Ela buscou isso. Buscou, Todo mundo pode buscar exatamente. isso. A Gretchen também já fez várias cirurgias íntimas também, né? Eu Uhum, acho que ela é um muito. exemplo A para Gretchen muitas tem mulheres. quanto? A Gretchen já tá com mais de 70, não tá? Não sei, eu acho que a Eu Gretchen tem também mais não de sei 70. Eu acho que tá quantos com mais anos de a 70, Gretchen, mas mas não deve parece, ter. não. A conga dela ainda tá brilhando, né? Tá, sim. Piripipi. Isso também é um preconceito, né? Você É. você querer polir uma mulher mais velha, dizendo que ela não pode ter mais prazer, que ela não pode ter um orgasmo, que ela não pode ter o desejo sexual dela. Claro que pode. A mulher, ela nasce com o desejo e ela vai morrer com esse desejo. O que vai depender é o estímulo que vão fazer Exatamente. nela, entendeu? E as Do- pessoas têm que ter liberdade, né? Tem que ser aquilo que quer, que elas desejam, que elas almejam, seja homem, seja mulher, problema nenhum. Doutora, a primeira vez sempre dói para as meninas? Nem sempre. Nem Tem sempre. mulheres que relatam que foi super tranquilo, mas a maioria relata que dói. E outra coisa, a mulher pode ter orgasmo sozinha, sem um parceiro? Com certeza. Como o homem a gente sabe que o homem Aham. faz a masturbação, né? Sim, mas a mulher também pode fazer. Pode fazer também Uhum. Os brinquedos servem para isso. sozinha, Sozinha sem ela parceiro nenhum. pode contrair. Isso é maravilhoso, Os porque brinquedos que ela ela fala são pênis artificiais, né? São tem muita vibradores, tem coisa. muita coisa, tem um monte de brinquedo. Agora Tem tem, vibradores, tem tem, muito, tem uma bonecos gama. também, porque o homem tem a boneca que compra na China Boneca agora. inflável. A boneca Tem. inflável. Você né? tá por dentro aí, Roberto. Você tá Tem, sabendo de eu vi a muito notícia esses aí. dias que o homem matou a mãe porque a mãe jogou a boneca dele fora há pouco tempo. Eu vi essa reportagem. Matou porque jogou a boneca. A boneca era a namorada dele. É. Ele tinha uma afeição à boneca. O que eu acho Então- assim importante falar sobre isso é que a mulher hoje em dia ainda é muito tolhida e tem muito tabu. E quando você começa a conhecer o seu próprio corpo, você se liberta. E também é uma ótima comunicação para o seu parceiro, porque você vai guiar para aquela pessoa os lugares que você gosta de ter, que você te dá mais prazer, que você tem mais sensação de prazer. Se ela não se conhece, ela nunca vai conseguir passar para o outro aquilo que ela gosta. Então, se tocar é muito importante para a mulher. Esses A- a- homens a- que tomam medicação, desculpa, Roberto, como tá da fila, essas coisas assim, isso engana o orgasmo para ele chegar ao ápice? Às vezes eles não chegam ao ápice, eles É uma vão, coisa mais vão ter agressiva. a ereção e a ejaculação. Mas não quer Não se dizer. compara com o Não. orgasmo em si natural, né? Não tem nada a ver. É não. forçado, é algo muito forçado, agressivo, O né? problema é que às vezes, ele, dependendo de como ele toma, né, que nem sempre toma de maneira certa, ele vai ter aquela ereção contínua, que não quer dizer que ele tá tendo prazer. É só medicamentoso. Entendi. A Lúcia, ela está usando aqui, doutora, sexo é escolha, amor é sorte. Confere essa música da Rita Lee, a música da Rita Lee, interpretada pela Rita Lee, também com a participação de Arnaldo Jabor, né? Ela está dizendo aqui, ela está citando a música aqui da É Rita porque Lee. o amor é sorte, porque nem sempre você vai encontrar o amor da sua vida, ou um cara que te complete, ou uma mulher que te complete, né? E sexo é escolha, porque se você não quiser ter relação com aquela pessoa, você não vai ter. Exatamente. O uso de antidepressivos pode diminuir o prazer sexual? Tem mulheres que Que relatam. relatam que diminui sim o prazer sexual, mas muitas também são psicológicos. O fato de estar tomando um anticoncepcional acha que aquilo vai estar te travando para alguma coisa. E às vezes só numa conversa, e desmistificando, às vezes, crenças que são embutidas em relação a uma pílula, por exemplo, a gente consegue fazer com que ela volte. Outra coisa, como eu disse, a mulher é muito estímulo, tem que ver. Então, muitas das mulheres que reclamam às vezes que não tem o orgasmo, não tem o prazer, a gente orienta, tá? Isso faz parte da terapia sexual. A gente orienta que ela veja Netflix, coisinhas mais picantes. Hoje tá na moda o dorama. São minisséries curtas na internet que fala, sei lá, sobre qualquer assunto. Tem romance, tem lobisomem, vampiro, vai na fantasia da mulher aquilo que mexe com ela para dar prazer. Então a gente orienta elas a verem essas coisas, que são mais picantes. Não pornografia. Entendi. É o que tenha um contexto, que tenha uma história, porque a mulher vai se ligar nisso. Entendi. Ô, Vai doutora, viver naquele mundo. E eu tenho uma pergunta que a pessoa pergunta, ele está dizendo aqui de uma pessoa que ele conhece, Itapiruna, Elaine. Fez uma cirurgia na cabeça, fez uma cirurgia, aí eu não sei, deve ter sido, acho, alguma vez, eu não sei o que é, mas tá com os movimentos normais, toma medicamentos, a vida sexual dessa pessoa, ela volta ao normal ou ela sofre alterações? Depende do que ele teve, né? Tem algumas doenças cerebrais que o próprio médico orienta, que vai ter
por pegar alguma estrutura, vai ter dificuldade de ereção, que vai ter que tomar remédio, que vai ter que fazer tratamento, que vai ter que ter paciência. Aí vai muito do que essa pessoa teve, qual foi o diagnóstico, qual foi a orientação nessa questão, porque realmente tem. Tem doenças que você não volta muito a ficar como era antes. Também depende Mas do deve ter, medicamento, né, que vai beber, mas vai tem ter, ajuda. vai ter ajuda. Ô, Leonardo, querido, um abraço pra você, tá? Aí em Uhum. Itapiruna aí. Doutora, falta de orgasmo significa falta de desejo? Não. 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 O orgasmo é só um ápice do prazer. Ele dura, gente, muito pouquinho. As pessoas acham, pelo que Explica pra gente essa questão do É o orgasmo. quê? Como É que a pe- segundos? É minutos? É isso que eu quero até entender. 15 segundos. Até De 15 5 segundos? segundos a 15 segundos o normal do orgasmo. A mulher que tem vários, como você está falando, ela não é o padrão. O padrão é isso. Então E ela vai é ter uma várias vezes 15 segundos sensação. de orgasmo. Você vai conversar com uma mulher que tem um orgasmo que fala que só sente uma quentura nas costas. A outra que sente realmente a contração dos músculos da pelve travando o pênis ou a mão da parceira lá dentro. Cada um vai ter Uma reação, uma né? reação a esse estímulo, mas é uma coisa passageira, rápida e de muito prazer. Muitas das pessoas acham que o orgasmo você vai ficar ali, ó, 30 minutos num estado de transe. E não é assim. Ah, exato. Não fala que é não. Eu tô te mostrando, mas você não fala que é não. Tem as pessoas fazendo pergunta. Pergunta aqui, vou Eu tô pedir com medo de aqui, perder meu emprego, não, por isso aqui, que eu tô ó. mostrando a Roberta Não, tem a antes. pergunta aqui, vou ter que fazer, porque as pessoas estão perguntando. Quer saber o seguinte: se a vagina se alarga com muito sexo? Não. Não tem isso não, Não. isso é Não, né? mentira, né? A vagina ela é elástica, gente. É claro que vários tamanhos de pênis, grosso, fino, né? Isso aí, com o tempo, realmente a gente se adapta. A cavidade vaginal ela se adapta a cada estilo. Mas não quer dizer que você vai ficar larga porque tá tendo Várias muito relações. sexo, E outra é, pessoa não. pergunta aqui o seguinte: qual é. Eu tô mantendo o nome no anônimo, tá pedindo pra manter o nome no anonimato. Não, Por eu favor. acho, eu acho também É, que tem que são pessoas manter, né? religiosas. Então, até as né, pessoas confiam na Confiam gente, na a gente. credibilidade Mas tá do perguntando programa. aqui quais são os benefícios emocionais do sexo. Ele tira o estresse, ele aumenta a sua frequência cardíaca, ele libera endorfina, adrenalina, ocitocina, prolactina, todos os hormônios do prazer. Você, consequentemente, quem transa de manhã pode falar, gente. Durante o dia você se sente leve. Te dá uma sensação de bem-estar muito bom. Mas relaxa, você vai fazer academia, não faça sexo, né? Porque vai relaxar e vai perder a adrenalina, Mas né? eu vou te dizer que o sexo, na hora ali, o que ele proporciona para o corpo é como se estivesse numa academia. Lógico que não exime você fazer academia porque você transa, né? Mas é igual. A sensação, o bem-estar, a questão... Até as cutis ficam boas, gente. Olha a pele. A pele renova, é muito bom. Doutora, quantas vezes por semana é o ideal ou por dia? Não existe? Não existe. Assim como não existe um número pro orgasmo, não existe um número pro sexo. Mas um normalzinho, mais ou menos. Normalmente é 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Mas tem gente que faz uma vez no mês. Uma vez no mês. E se tiver bem pros dois, ou pras duas, tá tudo bem também. É isso que eu tô falando, não tem número pro prazer. Isso vai da parceria. Como é que é seu contrato? Como é que é seu relacionamento com ele? Às vezes você fazer uma vez na semana é uma qualidade melhor do que você fazer 3 vezes, 4 vezes, 5 Sim. vezes, 2 vezes, né? Tem artista aí falando que faz 3 vezes ao dia, todo dia. Sinceramente, acho que ninguém tem... Ó, mas tem um monte de pergunta aqui. Juliana A não com ser- Garatebu. A não ser que seja ninfomaníaca, Tô né? cheio de As perguntas. ninfomaníacas exatamente. Eu sai estou com Juliana aqui de da curva. Carapebus perguntando aqui. Você tá falando o nome da pessoa. Ela autorizou, disse que eu posso falar. Ah, Aqui, então ela me tá. deu. Pô, sou a Juliana que ela pode falar, ela não tem vergonha. O orgasmo pode ser considerado parte da saúde e do bem-estar? Quer saber? Isso compõe. Ele faz parte da saúde e do bem-estar. Só que você não ter ele em todas as relações, é isso que tem que entender. Não quer dizer que você não está tendo saúde e bem-estar. Ele só é um complemento. Não tem mulheres que têm orgasmo em todas as relações sexuais. Nosso corpo não é preparado por isso e nem nossa mente. Não é sempre que a gente vai ter orgasmo. Mas quando tem, ok. É o ápice e chegou. E a Patrícia Campos também está perguntando aqui: alterações hormonais, menopausa, ressecamento vaginal, isso interfere no orgasmo? Sim, interfere. Porque se a mulher sente dor, falta de lubrificação e dor na relação, a mulher não tem vontade de fazer. Ela faz porque às vezes tem que fazer, porque ela acha que como mulher ela tem que agradar, mas dizer que isso é uma forma... Mulher nenhuma funciona com dor, mulher nenhuma funciona insatisfeita.
A gente precisa estar sem dor, satisfeita e querendo aquele momento. Senão, não vai ter. A menopausa, ela altera hormônios. Então, a pessoa vai ter realmente uma queda de libido, né? Isso tudo a gente tem que ser ajustado numa consulta, avaliando, né? Pra gente ajudar essa mulher a não sofrer com os sintomas que são realmente devastadores para certas mulheres. Doutora, e a senhora atende em Campos, atende toda a região, pacientes só de Campos, tem Até atendimento dos fora, Estados Unidos. até dos Estados Unidos, mas atende que por videoconferência Eu também? faço videoconferência com pacientes da Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Tá Europa. aparecendo ali, olha, o É, consultório. Europa, e muitas se programam para vir ao Brasil, às vezes porque tem parentes no Brasil, elas se programam e vêm aqui, faz a cirurgia e volta 7 E dias, como 5 nós dias temos aqui depois. uma audiência muito grande no sul do Espírito Santo, né? O pessoal vem aqui fazer tratamento sempre em Campos. Aqui eu quero saber o seguinte: o pessoal Atendo muita gente do Espírito Santo. então pode se deslocar, pode vir para Pode, cá, então. pode. E tem a rede social, qual é a rede social da senhora? Doutora Carla Haddad, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tá aí, então é só procurar aí, doutora Carla Haddad, aí no Instagram tá aí, olha, a imagem dela que você tem no Instagram. K2Ls, o Haddad bem difícil também de escrever. Com H, né? Exatamente. Tem que botando tudo juntinho, tanto no TikTok quanto no Instagram, vocês me acham. Então, vamos procurar. Doutora, mas muito obrigado aqui, porque rendeu muito aqui o pessoal, senão a gente Muita coisa. vai ficando fazendo pergunta aqui. É o WhatsApp. Eu posso E deixar uma YouTube. frase? Pode, Claro. claro. Eu acho que disso tudo, o que hoje a mulher tem que entender é que o orgasmo não é uma competição e nem é uma obrigação. Ele é um prazer, um ponto ápice que vai acontecer. Se não está acontecendo, tem que buscar ajuda, porque tem ajuda, tem terapia, tem fisioterapia pélvica, tem psicólogo especialista em sexologia para ajudar você se redescobrir no seu prazer, se isso causa algum sofrimento em você.